Agora vamos falar sobre estresse. Você sabia que o estresse pode impactar no seu corpo e na sua mente? A gente imagina que tudo isso possa acontecer, né? Mas para falar exatamente sobre como isso acontece e quais são os efeitos, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a fisioterapeuta especialista em dor e mente, Michele Ferreira. Michele, muito bem-vinda ao RF com você. Eu queria que você falasse primeiramente como exatamente o estresse afeta a vida das pessoas. A gente sabe que afeta, mas de que forma, né, que pode acontecer? Bom, o estresse ele pode afetar diversas formas, né? Mas assim, no geral, o estresse em si, ele não é um grande problema, né? Então, por exemplo, a ação da gravidade, a temperatura, a mudança de temperatura, tudo isso é um estresse. E a gente a gente lida com o estresse desde o momento que a gente nasce. Isso faz com que a gente se desenvolva. Porém, o estresse, ele é para ser uma coisa pontual na nossa vida. Então, para a gente viver situações de ameaça, situações de preocupação, enfim, mais pontuais. Para que a gente consiga voltar para o nível de equilíbrio logo depois, certo? O problema é que essa vida que a gente tem hoje em dia, essa correria, esse formato cultural mesmo, de multitarefa, onde a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, faz com que o nosso cérebro funcione de uma forma um pouco diferente. Onde qualquer um desses estímulos, como um e-mail, uma notificação no celular, uma notícia ou um trânsito, se torne um estresse constante, né? Esse é o problema. Esse é o problema. E aí a gente não tem tempo de voltar para o nível de equilíbrio. Então é como se o estresse ele ficasse de uma forma mais constante na nossa vida. E isso faz com que a gente não tenha esse tempo de recuperação e faz com que o nosso cérebro e o nosso corpo viva num estado de sobrevivência, né? E acaba se tornando um veneno, de certa forma? Exatamente. É como se fosse um pequeno veneno diário em que a gente vai somando esses fatores e vai tocando, porque a gente não tem mais tempo ósseo para parar, para se recuperar, para ter de fato essa recuperação, para ajudar o corpo a se recuperar, né? Então, isso acaba atrapalhando esse estado de equilíbrio do nosso corpo. E aí, causa dores, causa insônia, falta de energia, né? Tudo isso? Exatamente. Qual que é o grande problema da gente viver nesse estado de estresse elevado e contínuo, né? Que a gente chama de estresse crônico. A gente dispara uma área do nosso cérebro que está relacionado com esse estado de alerta, de ameaça, como se a gente tivesse meio que com medo de tudo, sabe? E isso está muito associado com a forma como a gente pensa. Então, os nossos pensamentos e as situações em si, elas potencializam o nosso estado. E isso desencadeia alterações neurofisiológicas no nosso corpo. Então, além da gente ativar essa área do nosso cérebro, que é a amígdala, que ela fica em estado de alerta, né, relacionado ao medo, a gente também tem reações do nosso corpo no sistema nervoso autônomo, que é uma forma automática do nosso corpo funcionar. Então, imagina que o cérebro manda e o nosso corpo reage. Então a gente tem uma liberação aumentada de cortisol, de adrenalina, que são hormônios importantes para essas situações pontuais. Sim. Só que quando a gente tem isso de forma contínua, a gente começa a ter efeitos deletérios no nosso corpo. Então a gente vive esse estado de exaustão, como você falou, impactando diretamente o sono, dando dores no nosso corpo, né? Então assim, muitas pessoas lá no meu consultório, elas chegam já com nível de dor altíssimo por muito tempo, já passaram por vários médicos, já fizeram vários exames de imagem, de ressonância e não encontram a causa da dor. E aí muitas vezes o médico fala, olha, me parece que você tá com estresse elevado. E aí, Lícia, o que o pessoal faz quando recebe essa notícia que o estresse está elevado? Vai viajar. Ou viaja ou não faz nada, porque acha que não é preocupante isso. Tá. Então, tipo assim, não é grave. Então, eu vou fazer o quê? Ou eu vou... As pessoas que são mais sábias vão buscar alternativas, como uma viagem, alguma coisa... Percebe? Que é sempre fugindo um pouco da realidade. Mas é uma fuga que às vezes não resolve, né? Exatamente. E muitas vezes acaba que elas não tratam, de fato, esse veneno diário. Então, o que a gente acaba fazendo muito é
tentar entender o comportamento da dor no dia a dia. Então é muito comum, a pessoa vai viajar, ela fala, ai, minha dor foi embora. Depois volta. E na hora que ela volta pro trabalho, ou ela volta pra rotina familiar, e aí ela percebe que a dor potencializa, e aí ela põe culpa no travesseiro, porque ela não dorme bem. Então, assim, percebe que o estresse, ele vai afetando todas as áreas da nossa vida. Sim. Os relacionamentos, a gente vai ficando mais irritado, a gente vai ficando mais intolerante, né? A gente acaba descontando mais nas pessoas e o sono, o corpo, então impacta em diversas áreas quando a gente não consegue administrar isso de uma forma com equilíbrio. Agora, existe uma forma de administrar esse estresse todo que chama mindfulness, né? Que é exatamente a sua especialidade. O que seria isso? Bom, então, por que eu fui estudar o mindfulness, né? O mindfulness, ou a atenção plena, que é a tradução para essa palavra. Eu fui estudar porque os estudos de neurociência, eles mostraram pra gente que a dor, ela pode ser amplificada pelo estado de estresse. Então, imagina que eu tenho uma condição de uma dor na coluna e cada vez que eu sofro de estresse ali por uma situação específica que eu tô vivendo na minha vida, essa dor potencializa. E isso tende a virar crônica. O que é crônica? É uma dor persistente. Então, imagina que deveria ser algo pontual, porque eu fiz um esforço ali, aquela dor apareceu e depois teria que desaparecer, né? E aí, no caso, essa dor se mantém contínua. A neurociência, ela trouxe pra gente o seguinte, olha, quem manda em tudo é o cérebro. E a forma como essa mente funciona impacta diretamente na dor. Impacta diretamente no meu comportamento. E aí foi onde eu fui estudar o mindfulness, né? Estudar a mente. E a mente humana, ela é incrível, assim. Então, assim, desde o momento em que o mindfulness, ele é um treinamento mental. Totalmente laico, científico, sem vínculo religioso, porque envolve, eu vou explicar para vocês, mas envolve práticas de meditação como forma de treinar a mente, mas no geral serve para que a gente treine a nossa mente para ficar mais com antídoto para lidar melhor com esse estresse do dia a dia, que ele não vai deixar de acontecer, mas lidar melhor com isso e manter esse nível de equilíbrio um pouco melhor na nossa vida. E dá pra gente dar uma dica do que a pessoa pode fazer, né, pra fazer esse treinamento em casa? Com certeza. Olha só, observar onde nossa mente está, né? Então, o foco da nossa atenção. Então, se você percebe que seus pensamentos estão muito preocupados com o futuro, muito, né, associado com o que eu vou fazer daqui a pouco, ou então com coisas que aconteceram lá no passado, significa que você não está no momento presente. E isso tem uma relação grande com um elevado nível de estresse. Então, o que a gente fala? Vamos treinar o foco atencional. Esse é o principal ponto do mindfulness. Então a gente fala, vamos treinar através ou do nosso corpo, prestando atenção no nosso corpo, fazendo pausas no dia para desacelerar essa vida louca que a gente vive, que a gente não para. Então antigamente a gente tinha momentos de pausa na nossa vida. Hoje a gente pega o celular e vai ver notícia e vai ver rede social. Então a hora de descanso, a mente não descansa. Exatamente. Então essa recuperação que a gente falou inicialmente, ela não está acontecendo. E aí eu vou dormir com a mente turbilhando, aí o que acontece? À noite de sono, não me descansa. Então, a forma que a gente usa é um treinamento baseado em ciência, então é um protocolo que a gente usa, mas a gente pode colocar pequenas doses disso na nossa vida, fazendo pequenas pausas, onde você para sentir a sua respiração, fechar os seus olhos, mesmo que por 1, 2, 3 minutos que você puder fazer isso na sua vida, você vai sentir os efeitos disso. Então, imagina que a gente está saindo daquele estado de alerta, onde o nosso corpo está funcionando de forma a sobreviver, para voltar para esse estado de naturalidade, que é o nosso estado de essência, respirar e depois voltar realmente para a vida. Então eu brinco que a gente esvazia o copo para encher o copo novamente com as coisas que acontecem na nossa vida, as demandas. Hoje em dia tem até no relógio, né, aquele momento para respirar, Respire, né? Exato. Já ajuda bastante. Exato, também. a gente chama isso de pausa mindful ou momento reset, né, que a gente dá um resetinho ali naquele computador, alivia um pouco para que no próximo momento você não traga tanta aquela coisa que você está vivendo do momento anterior. Então, por exemplo, se você tem uma reunião e fica nervoso, depois você transfere aquela sensação para um próximo momento e desconta muitas vezes na outra pessoa aquilo que você está sentindo. Então, é uma forma de neutralizar o nosso estado emocional para que a gente possa viver esse momento como ele é e não como a gente está pensando que ele vai acontecer. Agora você falou pra gente desacelerar, né? Largar um pouquinho o celular, né? Porque o celular, ele motiva muito a mente. Agora, se a gente parar pra ler um livro,
Mas a mente vai estar movimentando ainda. Funciona da mesma forma? Funciona. Sabe por quê? Porque você está treinando o foco da sua atenção. Tá. Provavelmente você vai reparar que às vezes você vai ler o livro e você se perdeu. Aí você fala, ô, mas que onde é que eu tava? A mente distraiu. Nesse momento você saiu do estado mindful. Tá. Então qual que é o exercício? Treinar para voltar ao estado mindful. Então isso é uma forma de treinar o foco atencional. Então toda vez que o nosso foco da atenção estiver no aqui e agora, no momento presente, a gente está mindful. Quando a gente perde esse foco, ou seja, a gente vai para o momento passado ou o momento futuro através dos pensamentos, a gente perdeu esse foco de atenção. Mas se a pessoa está no celular, ela vai falar que ela está focada no celular. Ela vai falar que ela está focada, mas aí aquele excesso de informação vai trazer um estado emocional para ela. Entendi. Então larga o celular, pega um livro, vai pra academia, vai fazer uma caminhada sem ficar com o celular na mão e sem ficar pensando mil coisas ao mesmo tempo. Essa é a dica principal. Essa é a dica, porque o celular, ele traz o que pra gente? Uma conexão com aquilo que você tá consumindo. E se você consumir alguma coisa ali que não te cair bem, você vai transferir aquilo pro seu estado emocional. Tá ótimo, adorei as dicas, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo que tá em casa também adorou. Vamos seguir essas dicas, principalmente nesse início de ano, né? Com certeza. Pra não começar o ano estressado. Vamos começar um pouco mais leve esse ano, gente. Esse ano, até a Pantone escolheu a cor branca, né? Que é a cor da paz. Então é pra ser um ano mais leve mesmo. Tá ótimo, obrigada, viu, Obrigada Michele? a Volte vocês. sempre.